pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente encerra a nossa discussão sobre a mística feminina da Beth Friedan, que é uma discussão que a gente tá no quarto vídeo, o que necessariamente o livro exige, considerando que é um livro longo, é um livro extenso, de mais de 600 páginas, então não tinha como fazer uma discussão curta sobre a mística feminina. Essa discussão faz parte da nossa série de leituras feministas para 2024. Se você se interessa por esse tipo de leitura, já confere aqui na descrição que eu vou deixar quais são as nossas próximas discussões, quais são os nossos próximos livros, mas se você quiser acompanhar de fato com a gente, acompanhar as leituras, me acompanha lá no Instagram, que eu sempre deixo previamente agendado por lá, @trama literária. Sempre deixo as nossas agendas, as nossas programações, quando saem as nossas discussões, mas geralmente quando a gente começa uma discussão de um livro feminista, a gente reparte esse livro se ele for extenso e a gente vai discutindo sempre às sextas-feiras. Bem, A Mística Feminina é um livro muito importante para a história do feminismo, porque ele capta um momento de muita transformação das mulheres estadunidenses, justamente porque ele é um livro que pega aquele momento histórico ali no pós-guerra, ali no pós-segunda guerra, em que houve todo um movimento, toda uma propaganda governamental para que as mulheres voltassem para o espaço doméstico. A gente tem um momento muito específico em que as mulheres estadunidenses estavam com alto grau de escolarização, estavam ocupando postos de trabalho muito elevados, além dos postos de trabalho comuns e braçais, vamos dizer assim, e essas mulheres estavam, então, distribuídas nos espaços de trabalho. O que acontece é que quando esses homens voltam das guerras, eles vão perceber que os seus postos de trabalho estão ocupados por essas mulheres e isso gera um incômodo coletivo. Além disso, é um momento em que os Estados Unidos está com uma baixa taxa de natalidade. Então, junto esses problemas estruturais com esses problemas de ordem individual, o governo acha de bom tom elaborar toda uma propaganda para que essa mulher se sinta disponível a voltar para o espaço doméstico e ocupar esse espaço tradicionalmente atribuído a ela, que é de esposa e mãe. O que acontece é que o livro vai captar, então, esse período de mais ou menos 20 a 30 anos em que todo esse movimento acontece e o final desse movimento para mostrar que, depois de um tempo ocupando voluntariamente esses espaços de trabalho doméstico, a mulher ela não vai se sentir plenamente realizada como foi prometido para ela. Então, ela está procurando psiquiatras, ela está procurando remédios fortíssimos, ela está procurando psicólogos e terapias, ela está fisicamente doente e a Beth Friedan vai atribuir isso ao que ela chama de problema sem nome. Com um tom bastante irônico, ela vai perguntar por que essas mulheres não estão tão felizes? Por que essas mulheres não estão tão plenamente satisfeitas como disseram que ela ia estar se ela ocupasse o espaço que foi destinado para ela quase que biologicamente, como se a mulher fosse ali feita para essa função da maternidade, do cuidado com a casa e de viver para o seu esposo. Hoje a gente discute então dos capítulos 10 aos capítulos 14, finaliza a discussão desse livro e a gente já vai aí depois para as nossas próximas discussões. Capítulo 10, intitulado As Tarefas Domésticas Expandem para Ocupar o Tempo Disponível, ele fala sobre um movimento sobre um gesto, sobre um comportamento das mulheres desse momento, assim, que é especificamente das mulheres que estão no espaço doméstico, que é uma coisa que a Beth Friedan vai obter a partir de inúmeras entrevistas, que é uma certa apatia no tom de voz dessas mulheres. É como se essas mulheres elas não tivessem grandes emoções, como se elas fossem quase sempre mornas, no sentido de não tem muita alegria, não tem muita tristeza, como se a vida dela não disponibilizasse um movimento, e de fato não disponibiliza um movimento. Ela é enfática também em dizer que nas suas entrevistas, nas suas conversas com essas mulheres, ela nunca encontrou uma mulher que fosse plenamente satisfeita, uma mulher que fosse de fato feliz. E ela questiona por que essas mulheres não estão felizes, ou por que a gente não tem mulheres felizes, mesmo que todas não possam ser felizes, por que não tem mulheres felizes, algumas dessas mulheres. E ela vai falar outra coisa também, o fato dessas mulheres terem rotinas extremamente exacerbadas, extremamente trabalhosas, em comparação inclusive com mulheres que trabalhavam fora
fora. Uma coisa que ela vai comparar é uma mulher que ela trabalha em casa e ela tem 3 filhos, ela vai ter muito mais trabalho, ela vai ter muito mais coisa para fazer do que uma mulher que trabalhe fora, que tem os mesmos 3 filhos, mas que consegue fazer o trabalho doméstico de uma forma que não seja tão sacrificante. Essa é a interrogação dela ao longo desse capítulo. Por que essa mulher que fica em casa e que teoricamente tem mais tempo livre, por que essa mulher ela não consegue fazer o trabalho doméstico em 1, 2 horas, como essa mulher que trabalha fora consegue, para poder dar conta do dia, para poder dar conta das coisas para fazer? Por que essa mulher ela trabalha da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir e fica o tempo inteiro cansada? A partir de inúmeras discussões e de inúmeras entrevistas, que é uma característica do livro, ela vai perceber que essas mulheres que ficam em casa, que estão exclusivamente no espaço doméstico, essas mulheres fazem de tudo para ocupar o seu dia, para não lidar com a frustração. Então essa mulher ela vai inventar as receitas mais malucas que tenha para alimentar, as comidas mais elaboradas que ela tenha para inventar, ela vai fazer a limpeza mais completa possível. Então é como se essa mulher ela precisasse preencher o dia dela para que ela não tenha que pensar. Ela vai cuidar exageradamente dos filhos a ponto de depois de um tempo isso provocar efeitos negativos no modo como essas crianças se comportam, porque enquanto que a mulher que trabalha fora e trabalha em casa ela vai cuidar do filho, mas de uma forma que favoreça a autonomia, essas mulheres elas estão cuidando de todos os detalhes, até a criança tá grande, ela tá ali tratando essa criança como um eterno bebê, porque ela não consegue lidar com a ideia de que o filho cresce e de que quando ela crescer, quando esse filho crescer, o que ela vai fazer? Então, se ela não consegue engravidar de novo, que geralmente é a regra, ela vai ficar desesperada e buscando e procurando o que tem que ela possa fazer, o que ela pode fazer para ocupar esse dia dela. Então ela ocupa esse dia dela cuidando exageradamente dessa criança. Tudo é muito sério, tudo é muito perigoso, ela precisa de muita cautela e tanto essa criança vai ficar sobrecarregada com todo esse cuidado materno, quanto a mãe também fica sobrecarregada com todo esse cuidado, mas sobrecarregada pelo menos ela não vai ter tempo para pensar do fato de que ela não tem planos para o futuro, ela não tem planos para além da maternidade, ela não tem afazeres para além daquele que é cuidar exclusivamente dos filhos. Quando se fala de muito trabalho, se fala de muito trabalho mesmo, de mulheres que gastam entre 60 até 80 horas semanais com trabalho doméstico. Então a Betty Friedan vai perguntar: o que essa mulher tanto limpa, o que essa mulher tanto cuida, o que essa mulher tanto faz? E o que essa mulher faz, na verdade, é repetir exaustivamente esse trabalho ou fazer esse trabalho tão minuciosamente que ela ocupa o tempo inteiro dela com esses afazeres. O tempo que essas mulheres não estão trabalhando, elas estão dormindo, porque vai se perceber também um padrão que é o fato de que essas mulheres dormem muito, para além do saudável biológico. E os médicos vão concluir, não é que essas mulheres tenham sono, essas mulheres elas estão numa rotina extremamente entediante. Como ela cansa fisicamente, como ela não tem desafios mentais, a partir do momento que ela não tem trabalho, ela precisa estar dormindo para que ela consiga sobreviver a essa rotina que é extremamente repetitiva. No capítulo 11, intitulado Pessoas em Busca de Sexo, Betty Friedan vai perceber a partir das suas entrevistas quanto essas donas de casa se voltam para o assunto do sexo, se voltam para tudo relacionado à sexualidade. Ela vai dizer, inclusive, que em muitos momentos, em muitas das entrevistas, ela não estava perguntando nada referente a sexo, nada relacionado a sexo, mas de alguma maneira essas mulheres se voltavam para esse assunto. E ela vai tentar se interrogar novamente por quê e tentar, a partir dessas entrevistas, encontrar por que para essas mulheres é tão importante falar de sexo. E ela pensa que talvez seja porque a questão da sexualidade feminina foi de fato um tabu até aquele momento, era um assunto sobre o qual as mulheres não podiam tratar, então ela pensa que talvez, como pelo fato de que agora elas possam falar sobre isso, tá tendo essa modificação. Mas ela também chega a uma outra conclusão, que talvez seja para além disso, e ela vai perceber que talvez esse seja o único prazer dessas mulheres, então elas vão ser muito incisivas às vezes em falar para o marido não estão se sentindo satisfeita, ou quando esse marido faz alguma coisa de uma forma que não seja a maneira que ela queira, e ela vai falar inclusive sobre diversas questões familiares, sobre diversos atritos familiares que vão acontecer justamente pela ordem do sexo. E depois ela vai percebendo nessas entrevistas que essas mulheres têm a vida tão entediante, que as mulheres têm a vida tão repetitiva, que de repente uma vida sexual razoavelmente adequada ou adequada é a única coisa que elas podem
ter enquanto perspectiva. Então a gente tem mulheres que não estão trabalhando, que passam o dia numa rotina exaustiva, que não tem muito dinamismo na própria vida e que esse dinamismo ele vai precisar ser obtido por meio do sexo. Para além disso, é um momento que nos Estados Unidos está tendo a explosão de um tipo de literatura muito específico, que são aquelas revistas meio seriadas, livros meio seriados de histórias eróticas voltadas para as mulheres. O que a gente chama na literatura de literatura cor-de-rosa, que são esses livros que vão falar sobre sexo, que vão ser voltados para o público feminino, que tem descrições muito precisas de atos sexuais e que essas mulheres consumidoras, muito consumidoras desse tipo de literatura, ela fica obcecada com o tema e ela vai querer que o marido dê conta de agir tal qual o cara que ela viu na revista ou no livro tá agindo. Vai se dizer, inclusive, de uma sexualidade insaciável parte dessas mulheres, e essa sexualidade insaciável, ela vai ser produto, entre outras coisas, da condição e do momento histórico, vai ser produto também do surgimento desse tipo de literatura. Então, se a gente observa bem, meio que tudo culmina para que essas mulheres voltem a ser exímias reprodutoras, porque a gente tem um discurso para que essas mulheres voltem para o espaço doméstico, a gente tem uma literatura erótica sendo produzida em larga escala, e essas mulheres consumindo esse tipo de literatura, então necessariamente daqui a pouco essas mulheres estão engravidando mais porque elas vão estar tendo mais relação sexual e porque elas vão estar ressignificando o próprio prazer e que vai culminar necessariamente em mais filhos. Um outro movimento que isso vai provocar é de mulheres que maternam seus maridos. Então, como a única fonte de controle dessas mulheres é o espaço doméstico, quando o marido está no espaço doméstico, ele vai precisar ser subjugado às normas dessas mulheres. Então, esposas altamente controladoras, a imagem da mulher e da mãe controladora e da esposa controladora vem justamente desse momento. A mulher, ela precisa controlar algum espaço e ela vai controlar o espaço doméstico, ela vai ser a capitã do seu espaço doméstico. Quando esse marido está nesse espaço doméstico, ele vai precisar obedecer às normas dessas mulheres e as regras dessas mulheres. Quando essas mulheres não estiverem satisfeitas sexualmente, elas vão apontar isso muito claramente com um grau de frustração que precisa ser deixado demarcado. Esses homens, inclusive, esses jovens homens, eles vão muitas vezes assinalar a sua principal fonte de frustração não é questão financeira, não é questão do chefe, não é questão do trabalho, são questões relacionadas ao modo como a esposa lida com ele. Quase numa maternagem muito autoritária, a partir desse homem que descumpre regras e de alguma maneira ela precisa punir, de alguma forma, de alguma maneira esse homem precisa ser punido. No capítulo 12, Desumanização Progressiva, o campo de concentração confortável, ela faz uma metáfora um pouco perigosa, talvez um pouco exagerada, mas ela faz essa comparação do ambiente doméstico como sendo um campo de concentração para o qual as mulheres se voluntariam. As mulheres estão dispostas a ir para esse campo de concentração voluntariamente. Por que ela vai chamar de campo de concentração? Porque ela vai fazer, a partir de leituras e a partir de discussões teóricas sobre campo de concentração e a partir de sujeitos que viveram em campo de concentração, ela vai observar que, como regra, uma coisa do campo de concentração é a retirada da individualidade dos sujeitos. Então, um sujeito, quando ele está no campo de concentração, ele vai usar a mesma roupa, ele vai comer o mesmo tipo de ração, ele vai fazer trabalhos que não sejam criativos, que não sejam inventivos, são trabalhos meramente repetitivos, e ela vai dizer que por causa dessa padronização de que vai acordar ao mesmo horário, vai dormir no mesmo horário, vai sofrer o mesmo tipo de punição, então a partir do momento que esse sujeito está fazendo tudo igual aos outros sujeitos, e principalmente sem enxergar outros sujeitos que façam de modo diferente, eles estão ali completamente presos naquela rotina, esses sujeitos, eles vão perder a sua identidade a ponto de perder o seu desejo de mudança, o seu desejo de transformação, justamente porque ele não enxerga nada para fora da realidade de concentração. Então é uma vida extremamente limitada, é uma vida de bastante sofrimento e por causa disso esse sujeito ele perde a sua autonomia. Ela vai dizer a partir das leituras que uma das primeiras coisas que o sujeito perde num campo de concentração é a sua autonomia e a sua individualidade. Ela vai fazer a comparação e vai dizer que a mulher dona de casa perde a sua autonomia porque ela não tem grana para, se ela quiser sair, se ela quiser se separar, ela não tem trabalho
caso ela queira fazer alguma coisa que não seja no espaço doméstico, e ela perde a sua individualidade. Ela vai precisar ter os mesmos produtos que ela vê na propaganda, ela vai precisar fazer as coisas da mesma maneira que as outras donas de casa faz. O trabalho também é extremamente repetitivo, extremamente moroso, é cotidianamente aquele mesmo trabalho, então por causa disso ela vai dizer que essa mulher perde a sua individualidade. Perdendo a sua individualidade, essa mulher ela perde o seu desejo de futuro, a sua percepção de futuro, a sua vontade de fazer alguma coisa diferente daqui 5, daqui 10 anos que seja, mas ela perde essa projeção de futuro. Isso vai refletir no modo como essas mulheres educam essas crianças, porque a partir do momento que esse sujeito, que essa criança, ela tá vivendo com alguém que não tem projeção de futuro, que não tem projeção da realidade imediata, essas crianças vão se sentir da mesma maneira. Até porque está no momento histórico que nos Estados Unidos tem pouca restrição no sentido de não tem grandes questões como havia no momento anterior por causa da guerra, então não havia uma grande preocupação com limitações, sei lá, de alimento, ou de moradia, ou de qualidade de vida. Então, como isso, naquele momento em específico, tá acessível para esse jovem, tá acessível para essa criança ela vai meio que perder esse desejo de lutar por alguma coisa. Então, são crianças que vão desistir muito fácil, são crianças que não vão conseguir enfrentar obstáculos, justamente porque o padrão que eles veem, o adulto que eles veem cotidianamente, é um adulto que não tem grandes obstáculos, que não enfrenta grandes obstáculos e que principalmente não tem uma grande projeção de futuro, porque esse adulto, que é essa mulher, vai viver única e exclusivamente essa realidade imediata, esse desafio do agora, essa louça que para lavar, esse chão que tem para encerar, essa roupa para lavar. Até porque um outro elemento é que essas mães extremamente putoras e estavam ali o tempo inteiro pelos seus filhos, não conseguiam lidar com a frustração dessas crianças. Então vai ter relatos, inclusive, de mães que não davam remédio para os filhos porque não conseguia lidar com o filho chorando porque tinha que tomar remédio, ou de mulheres que cuidavam excessivamente dos filhos para que eles nunca ficassem doentes, ou de mulheres que faziam a tarefa para os seus filhos porque esse filho não podia se frustrar. Então chega um momento em que essas crianças estão completamente apáticas, porque elas não são expostas a desafios, porque elas vão ter alguém o tempo inteiro as protegendo. Se vai ter a mãe que se torna extremamente protetora, também vai ter a mãe que se torna extremamente agressiva. Então é o momento em que as crianças estão sendo levadas aos médicos com muita frequência e com muita fratura séria, e sempre com a mesma justificativa de que caiu, de que estava brincando e se machucou, de que caiu do banco, de que bateu. E aí os médicos começam a perceber que essas fraturas, elas não são fraturas de uma queda, ou não são às vezes uma única fratura proveniente daquele dia. Às vezes são fraturas que vêm de diferentes dias, de diferentes lugares. E esses médicos vão começar a perceber, então, e começam a juntar as peças e perceber que são essas mães que estão sendo extremamente agressivas. A partir do momento que essas crianças confrontam, a partir do momento que essas crianças impõem algum tipo de resistência a essa tirania materna, essa mãe ela vai reagir com a mesma intensidade. Ela vai bater, e ela vai bater nem com aquele discurso de que tá batendo para educar, ela vai bater de fato para machucar essas crianças. É o jeito que essas mulheres que estão adoecidas por conta de todos os sistemas vão encontrar, é o jeito que essas mulheres vão encontrar de explodir, ou de pelo menos deixar a raiva que elas estão sentindo transparecer de alguma maneira. Então, se a criança que está ali imediatamente, é nessa criança que essas mulheres vão descontar a sua raiva e a sua frustração. Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito parecida até hoje, assim, acho que principalmente quem cresceu com mãe em casa, assim, quem cresceu com a frequência materna em casa, às vezes relata muito mais coisas negativas do que positivas, de que essas mulheres são violentas, são agressivas, batem de uma forma muito, de forma que de fato machuque e que gere traumas contínuos nessa criança, justamente porque essa mulher ela tem aquilo como realidade de vida. Qualquer enfrentamento que a criança impuser para essa mulher, ela não consegue ter equilíbrio emocional para poder lidar com isso. E a partir do momento que a criança enfrenta, ela vai precisar arrebentar essa criança na porrada, porque ela não consegue ter força e ter energia para se equilibrar
a ponto de transformar aquilo numa coisa positiva para a educação da criança. A Beth Friedan vai dizer que a única maneira de corrigir isso, ou de começar um processo de correção disso, é fazer com que essas mulheres resgatem a própria individualidade. Porque quando essas mulheres não têm individualidade, assim como num campo de concentração, que ela vai dizer, essas mulheres adotam um comportamento infantil. Então é o tipo de pessoa que vai fazer birra quando não tem o que quer, que vai ser agressiva quando é contrariada. Só que ela diz que a partir do momento que a pessoa começa a perceber a vida, os propósitos que elas mesmas escolheram, ela consegue ser um ser humano mais completo e equilibrado, que ela conduz a vida da maneira que ela pensou e decidiu. Capítulo 13, intitulado O Self Perdido, ela vai focar nisso que ela já assinalou anteriormente, que é essa ideia de futuro que essas mulheres perdem. Como ela vai dizer comumente, a partir do momento em que uma mulher que ela estava no ensino médio ou estava na faculdade, só que essa faculdade ela era vista quase um momento transitório da vida dela, ou muitas vezes um lugar no qual essa mulher encontraria um marido. A partir do momento que essa mulher ela sai desse lugar e vai para o espaço doméstico, ela perde um caminho que seria natural de projetar a si própria a partir de uma carreira que ela escolheu, a partir de uma área de estudo que ela decidiu. Essa mulher perde isso de repente porque ela vai para o espaço doméstico. Ela vai viver inicialmente ali naquele lugar, então ela vai ter o filho, muito provavelmente, assim que casa, ela vai viver os primeiros momentos, só que muito rapidamente essa vida que ela sonhou e que ela achou que ia ser incrível, ela vai perder tudo isso de ser mágico, ela vai perder essa ideia de ser uma coisa mágica, justamente porque ela vai ser vista agora a partir do que é uma vida doméstica, repetitiva, entediante, monótona, com os mesmos serviços dias após dias, semana após semana, meses após meses. A partir do momento que essa mulher se vê então imersa nessa rotina, ela vai começar a se frustrar e ela vai perceber, começar a lidar com o fato de que ela não tem um senso de futuro, uma urgência de futuro. A Beth Friedan vai ser incisiva em falar que o que nos diferencia dos animais, dos outros animais, o que nos diferencia, caracteriza a espécie humana, é o fato de que a gente consegue projetar a nós mesmos por meio da linguagem para um futuro. Então a gente consegue se visualizar semana que vem, ou a gente consegue se visualizar ano que vem, ou ainda a gente consegue se visualizar daqui 10 anos. E ela vai dizer que para um ser humano completo é essencial essa capacidade de sonhar com um futuro e que necessariamente esse futuro seja melhor que o futuro presente que eu tenho agora. Eu preciso estar sonhando com alguma coisa melhor. E ela vai dizer que chega um momento em que para essas donas de casa, elas não têm como se projetar no futuro. Porque se ela for pensar bem, daqui 5 anos ela vai estar fazendo a mesma coisa. Daqui 10 anos, a mesma coisa. Daqui 15 anos, a mesma coisa. Então não tem muito para essa mulher, para onde essa mulher correr. E isso necessariamente é um processo adoecedor, porque chega um momento para essa mulher em que não tem mais o que ela fazer, ou não tem para onde ela ir. E isso necessariamente vai ser muito frustrante, porque essa mulher perde de fato a relação com ela mesma. Justamente porque essa mulher ela escapa de si para ser só o sujeito que repete uma rotina extremamente sacrificante. A Beth Friedan também é incisiva em falar que isso só se modifica pelo próprio esforço da mulher. Então, foi a mulher estadunidense, no caso, foi a mulher estadunidense que se voluntariou para entrar nisso que ela chama de campo de concentração. Então, é necessariamente essa mulher que precisa fazer a força de caminho de volta. Essa mulher, ela teve condição de estar nos bancos universitários, de serem mulheres altamente escolarizadas, especialmente se a gente compara com mulheres de outros países. Se a gente compara com mulheres brasileiras, por exemplo, que são mulheres que muito recentemente conseguem ocupar de forma massiva as universidades, e ainda assim é pouco. Se a gente analisa os números de homens e de mulheres que conseguem acesso ao ensino superior, a gente tem pouca gente, né, por causa da nossa desigualdade social. Então, as mulheres estadunidenses naquela época estavam numa posição de privilégio em relação a outras mulheres do mundo, mas mesmo assim, de toda uma propaganda, ela volta para o espaço doméstico e a Beth Friedan diz, para poder escapar disso é só por meio do próprio esforço, é só por meio do próprio movimento, de romper com as suas próprias limitações. No último capítulo, no capítulo 14, intitulado Um Novo Plano de Vida para as Mulheres, a Beth Friedan vai fazer uma série de projeções, assim, de que maneira que as mulheres podem escapar dessa rotina, de que maneira que as mulheres podem escapar e sair da condição atual que elas estão vivendo no momento. Justamente porque conversando com as mulheres, elas vão perceber o que tem de errado, elas sabem o que tem de errado, mas ao mesmo tempo elas perguntam: o que eu posso fazer se eu tô aqui com criança, se eu tô aqui com coisa para fazer, se eu tenho
monte de coisa pra fazer e não tem ninguém pra me ajudar. O que que eu posso fazer? E ela é incisiva em falar também, realmente, é assustador planejar a própria liberdade se você nunca fez isso antes. E ela diz que a única maneira que a mulher tem pra escapar disso é por meio do trabalho criativo. É importante ressaltar também, como ela diz, que não é qualquer trabalho que livra a mulher desse tédio, qualquer trabalho que vai livrar a mulher dessa insatisfação com a própria vida. Até porque se a mulher sair do espaço doméstico para ir, sei lá, para um trabalho que seja igualmente repetitivo, por um trabalho remunerado que seja igualmente repetitivo, isso vai servir de muita coisa. E ela vai fazer análise de diversas mulheres que fizeram esse movimento de tentar escapar desse destino imposto pela mística feminina. Então ela vai dizer que tem vários tipos de mulheres naquele momento. Tanto a mulher que decide se conformar com a própria vida e aceitar a sua condição e viver eternamente infeliz. Vai ter a mulher que vai se candidatar para trabalhos voluntários, que vai ajudar na escola do filho, que vai ajudar na igreja, que vai ajudar em diferentes espaços, que vai contribuir em diferentes espaços. Só que ela diz que uma característica dessas mulheres é a falta de compromisso, porque essa mulher ela pode estar trabalhando em muitas coisas, está trabalhando ajudando pessoas em vulnerabilidade social, pode estar trabalhando na escola do filho, pode estar trabalhando na igreja, mas a partir do momento que um desafio muito grande se apresenta, essa mulher desiste desse trabalho. Então não é necessariamente algo que possa libertar essa mulher. Depois ela vai falar da mulher que vai para trabalhos mais braçais e para trabalhos repetitivos, trabalhos sem uma exigência da intelectualidade. E a Beth Friedan vai dizer também que não necessariamente essa mulher vai se sentir mais satisfeita, porque às vezes o trabalho que ela faz para ganhar dinheiro é tão ou igual repetitivo o que ela faz em casa, e também pouco adianta. E ela vai dizer então que é só por meio do trabalho intelectual e por meio do trabalho criativo. Ela vai ser incisiva em falar que o trabalho criativo é muito importante em termos de libertação para as mulheres, justamente porque as mulheres conseguem exercer uma capacidade de exigir de si diferente da que elas tinham aprendido a fazer quando elas estavam presas no ambiente doméstico. Então, uma mulher que vai aprender sobre artes, uma mulher que vai aprender sobre política, uma mulher que vai se matricular num curso para ela necessariamente fazer e ter alguma função que ela consiga contribuir para a transformação da sua realidade e da realidade do seu mundo ao seu redor, vai ser essencial para essa mulher conseguir progredir, justamente porque tira essa mulher de uma relação extremamente individual. E acho que talvez esse seja o cerne. Quando uma mulher realiza um trabalho que é individual, monótono, isso faz com que essa mulher se feche em si própria. Quando essa mulher faz um trabalho que leva a enxergar o mundo, a observar o mundo e a tentar de alguma forma contribuir para esse mundo, isso vai ser essencial para a libertação dessas mulheres. No final, tem um pós-fácil que a Beth Friedan vai falar da sua própria experiência enquanto mulher. Ela vai falar que ela também passou por esse momento de meio que abandonar a carreira, ou de se afastar da sua carreira de alguma maneira, mas chega um momento que ela volta, que ela começa a escrever muitos artigos sobre isso, e ela vai falar sobre quanto de resposta muito diversa que ela obtém. Então vai ter tanto a mulher que vai achar o que ela faz muito absurdo e que vai meio condená-la por causa disso. Como assim você tá falando que a minha vida é ruim? Como assim você tá falando mal de quem é dona de casa? Quanto vai ter a mulher que se sente muito inspirada, de fato consegue enxergar opressões que antes não percebia. Então ela vai falar que o movimento que ela faz de começar a escrever artigos e entrevistas e começar a escrever materiais sobre isso faz com que, de fato, isso vai ser um movimento que pega para as mulheres, tanto de modo positivo quanto negativo, mas ela fala que ela própria precisou fazer uma série de enfrentamentos, porque ela própria tinha uma realidade que também era uma liberdade, era uma realidade cerceante. Inclusive, ela vai falar que quando ela fala para a pessoa que ela quer ir para além, que ela quer fazer, tipo, doutorado, o próprio professor vai falar para ela, para Beth Friedan, ela tá querendo dar um passo muito grande, que aquele passo vai ser um passo cansativo demais. Então, nem ela, que é essa mulher altamente escolarizada e que principalmente que reflete sobre isso e que tá pensando e escrevendo sobre isso, ela fica imune. Então, essa propaganda da qual ela fala ao longo do livro todo é tão eficaz porque ele é constante e porque ele não fica longe de ninguém. Não tem uma mulher que esteja imune a isso, não tem nenhuma mulher que fique alheia a isso, justamente porque os homens e as mulheres eles estão tão confortáveis em ditar regras sobre a vida do outro, que nesse caso também, quando o professor vê que é uma coisa muito grande para ela fazer enquanto mulher e mãe, o professor vai se sentir muito confortável em sugerir, muito gentilmente, em sugerir que ela... Gente, é isso. Essa foi a nossa discussão de A Mística Feminina. Espero vocês para as nossas próximas conversas feministas aqui na aula. Até mais!